Bom, então, o assunto de criptografia começa aqui na seção 8.2 do capítulo 8 do Kurose, tá? E aí ele vem aqui falando que esse assunto de criptografia, né, é um assunto muito antigo, que remonta desde a época lá do Império Romano, né, quando nas guerras lá que Roma participou, né, eles já mandavam mensagens cifradas, né, entre os exércitos. Então é uma coisa, o conceito de cifras, né, o conceito de criptografia é um conceito muito antigo, né, e veio a ser modernizado, né, de uns 30 a 40 anos para cá, tá? Então ali pelos anos, nos últimos 50 anos, vamos dizer, né, então nos anos 70 foi quando surgiram as técnicas modernas, né, de criptografia, que têm sido evoluídas, né, até os dias de hoje, né, porque à medida que as técnicas foram surgindo, né, também foi sendo evoluído, né, o conhecimento para quebrar essas criptografias, né? Então os atacantes, os hackers, eles também foram evoluindo no seu conhecimento. Então sempre que surgia uma técnica nova, né, surgia também uma forma nova de quebrar aquela criptografia. Então, mas atualmente então a gente foi caindo em desuso algumas das primeiras técnicas que surgiram ali nos anos 70, 80, né? Hoje em dia elas são consideradas obsoletas, porque elas já foram encontrados algoritmos que podem quebrá-las, né? Com tempo razoável de processamento. Então elas não são consideradas mais seguras, né? Mas as técnicas mais modernas que são utilizadas hoje em dia, né, nos protocolos modernos aí de redes, até onde se sabe, elas são consideradas seguras, porque até hoje não foi descoberto um algoritmo que possa quebrá-los em tempo polinomial, que chama, né, em um tempo factível pelos computadores e os processadores atuais, né, o que não garante que no futuro isso possa acontecer. Esse algoritmo ele pode ser encontrado e essa quebra possa ser possível, né, mas até lá a gente espera que outras técnicas mais robustas também irão sendo inventadas. Então vamos entrar aqui em algumas terminologias, alguns conceitos, para a gente começar a entender, né, o que é criptografia, né, e para que ela serve. Então alguns conceitos aqui que eu gostaria de marcar com vocês, né? Quando a gente chama a mensagem que queremos criptografar, né, nós dizemos que a mensagem está em texto aberto ou em texto claro, tá certo? É aquela mensagem original que não está cifrada ainda, ok? Que não está criptografada. Então, nós também temos o próprio algoritmo de criptografia, que seria a técnica de criptografia que a gente vai utilizar para cifrar aquela mensagem, né? Porque uma mensagem cifrada nada mais é do que uma substituição da mensagem original, onde os dados você enxerga como dados embaralhados. Né? Você olha para aquela mensagem cifrada e não consegue identificar um conteúdo, o conteúdo da mensagem ali, né? O significado da mensagem você não consegue decifrar, porque os caracteres estão todos embaralhados à nossa vista eles parecem sem sentido, tá certo? Então, o texto cifrado, né, é justamente a saída do algoritmo de criptografia, tá? E o texto cifrado ele tem uma correspondência direta com o texto aberto, ou seja, o tamanho do texto aberto, ou seja, se você tem 10 bytes de texto aberto, você quer criptografar, a saída do texto cifrado também vão ter 10 bytes. Ou seja, não tem uma compressão de dados aí nesse processo. Tá? É só realmente uma permutação e uma substituição de dados. Tá? Mas aí o segredo por detrás é justamente a forma de fazer esse embaralhamento e essas permutações. É aí que recai aí o segredo, né, da criptografia. Mas uma coisa que é importante a gente entender que é o seguinte, é, nas técnicas modernas de criptografia, o algoritmo em si, ele não é um segredo. Tá? Os algoritmos de criptografia modernos, eles estão inclusive padronizados. Se a gente for buscar
né, nas RFCs, né, que são os relatórios, né, de referência, né, de protocolos, de técnicas que a gente usa na internet, inclusive relacionados à segurança, né, você vai ter lá, por exemplo, pegar o algoritmo RSA, né, que é o algoritmo de criptografia. Você vai ter explicado na RFC, tarará, tarará, né, que o algoritmo RSA funciona desse jeito, depois ele faz isso, depois ele faz isso, ou seja, ele está todo descrito lá, tá certo? Então, o fato, esse conhecimento das entranhas do algoritmo, ele é conhecimento público, tá? Todo mundo conhece. Quem está projetando, quem está implementando o algoritmo no seu sistema, ou até o hacker, o invasor também, que está querendo quebrar, invadir o teu sistema, ele conhece como o algoritmo funciona, tá? O que ele não conhece é um segredo, ou seja, a chave, né? Porque todo algoritmo de criptografia ele precisa de uma chave. Então, essa chave é o segredo que é mantido em sigilo, tá? Que somente as partes comunicantes, né, da comunicação que precisam conhecer essa chave, esse segredo. Então, o algoritmo ele não é privado, ele é um algoritmo público, ele está descrito nas RFCs, né? Inclusive tem algumas aqui RFCs descritas aqui, né, de alguns algoritmos famosos de criptografia, mas o que é mantido em segredo é a chave, tá? Então, desde os primeiros algoritmos, né, que surgiram lá na Roma antiga, já tinha esse conceito de chave também. Depois a gente vai dar o exemplo aqui da cifra de César, né, para a gente começar a discutir como esses algoritmos foram avançando. Então, tem a chave, que é o segredo, tá? Tem um algoritmo de decriptação, tá? Do mesmo jeito que tem o algoritmo de criptografia, que é utilizado lá no transmissor, né, para criar o texto cifrado. Quando essa mensagem cifrada, esse texto cifrado, ele é transmitido pela rede, pela internet, ele chega lá no destino, lá no destinatário, então o destinatário ele precisa ter um algoritmo de decriptação para poder recuperar a mensagem original. Tá? Então, geralmente esse algoritmo de decriptação ele tem a mesma forma, né, do algoritmo de criptografia, e de posse dessa chave, que é esse segredo, né, ele consegue recuperar a mensagem original, que é o texto aberto ou o texto claro que foi gerado lá no transmissor. E aí existem dois tipos principais de sistemas criptográficos que a gente usa nos dias atuais, tá? Um primeiro tipo são os sistemas de criptografia que usam chaves simétricas, certo? Que o algoritmo mais famoso que é utilizado hoje em dia, que todo mundo usa, é o AES, certo? Depois a gente o Advanced Encryption System. E tem o sistema de chaves públicas. Tá? É o segundo tipo de criptografia que é utilizado, bastante utilizado atualmente. Tá? Então, são dois, baseado em chaves simétricas, baseado em chaves públicas. O algoritmo mais famoso de criptografia de chave pública que a gente tem hoje é o RSA. O RSA, ele é as iniciais dos nomes dos três autores que projetaram, né, que propuseram o algoritmo RSA, tá? Iniciais dos nomes dos autores, que eu não vou saber agora de cabeça, mas daqui a pouco aqui no livro ele fala qual é. Ok, até agora? Então, esses são os principais conceitos, terminologias que a gente precisa entender para entender o sistema de criptografia de uma maneira geral, tá? E aí, aqui na seção 821 do livro, o Corozo ele começa a falar sobre o primeiro sistema, o sistema de chaves simétricas, ok? E aí ele vai fazer um repasso. Primeiro eu vou mostrar aqui
como seria a arquitetura desse sistema, né? E depois a gente faz um repasso de algumas formas de criptografia que foram desde as mais antigas, né, evoluindo para as mais modernas. Então vamos primeiro mostrar aqui os componentes desse sistema, tá? Os componentes são o seguinte: você tem um remetente, né, que é a Alice, ela tem uma mensagem para transmitir para o Bob. Tá? O Bob é a segunda parte dessa comunicação. Então a Alice quer se comunicar com o Bob e ela quer se comunicar utilizando aquele objetivo de segurança que é a confidencialidade. Ok? Se lembram que a gente viu na aula passada que tinha aqueles 5 objetivos, né? Primeiro surgiram a tríade do CIA, né? E depois a tríade do CIA estendida, né? Então, o CIA são as iniciais de confidencialidade, integridade e availability, né? Disponibilidade. E depois, quando se estendeu o conceito para 5 objetivos, apareceram a autenticidade e o accountability, né? Que seria aquela prestação de contas. Então, a criptografia, né, o conceito de criptografia, ele é utilizado em 4 desses 5 objetivos. Tá? Ele é utilizado para fazer confidencialidade, ou seja, para que as mensagens cifradas, elas são confidenciais, né? Um intruso, ele não consegue saber o conteúdo daquela mensagem. A criptografia vai ser utilizada também para integridade, ou seja, tanto para autenticar a mensagem, propriamente dita, para dizer que aquela mensagem não foi adulterada. Então, a gente pode usar a criptografia para isso, a gente vai entender como a gente faz isso, né? E a gente pode tanto autenticar a mensagem, como a gente pode autenticar também o remetente da mensagem, tá? Provar a identidade daquele remetente. Então, essa prova de identidade, ela entra tanto nesse autenticidade, como no accountability, tá? Então, desses 5 objetivos, somente na disponibilidade que a criptografia não entra, tá? Mas nos outros 4 objetivos ela entra. Então, voltando aqui para aqui para o livro, eu estava falando, tem a Alice, que é quem quer mandar a mensagem, tem o Bob, quem vai receber, e tem a Trudy, que é o invasor, quem quer bisbilhotar essa mensagem, ou essa comunicação. Tá? Então, a Alice ela tem uma mensagem, texto aberto, que esse texto aberto ele vai passar por um algoritmo de criptografia e a saída do texto aberto é o que a gente chama de texto cifrado. Né? É esse texto cifrado que vai ser enviado pela rede. Então, se a Trudy ela conseguir interceptar essa mensagem, ela não vai conseguir fazer nada com ela, porque ela não vai ser capaz de quebrar essa criptografia e recuperar o texto aberto, porque esse texto cifrado para ela vai ser impenetrável, ela não vai conseguir penetrar nele, ok? Então, o Bob, uma vez que ele recebe essa mensagem, de posse da chave dele, né, KB é a chave do Bob, tá? KA é a chave da Alice. Então, esse é o segredo que eles têm de posse deles, que é possível fazer a encriptação, ou seja, a Alice encripta os dados com a chave dela, a chave da Alice, o Bob decripta os dados com a chave dele, KB, tá? E aí ele é capaz de recuperar a mensagem. Qual é um detalhe aqui? Nesse caso aqui que a gente está falando de criptografia de chaves simétricas, né? A chave da Alice deve ser igual à chave do Bob. Tá? Se as duas chaves forem iguais, se eles tiverem o mesmo segredo compartilhado entre eles, você pode ter esse canal de comunicação seguro. Né? A confidencialidade ela é garantida, porque a Trudy, como ela não conhece quem é a chave, né, a chave simétrica, ela não consegue decriptar a mensagem. Tá? Então, é feito dessa forma, mas aí existe o problema
que, de alguma forma, a Alice e o Bob eles têm que entrar em consenso de qual chave vai ser usada. Tá? Porque tem porque partindo do pressuposto que os dois já têm a chave, tudo bem, a partir dali a comunicação ela fica segura. Mas como essa chave ela foi distribuída antes? Né? Essa chave ela foi enviada através da internet, porque se ela foi enviada através da internet, ela não pode ter sido enviada em texto claro, porque a Trude poderia ter interceptado a troca dessa chave no momento anterior, entendeu? Então é uma coisa que a criptografia de chave simétrica, ela tem que ter esse preâmbulo da troca das chaves precisa ser seguro. Tá certo? Então a gente vai depois, daqui a pouco, comentar sobre isso. Como é que a gente pode fazer um compartilhamento de chaves, né, de forma segura, porque se você não garantir essa segurança na troca das chaves, então a comunicação toda depois daí vai ficar comprometida, porque quem souber a chave vai conseguir decifrar a mensagem, tá? Então, esse conceito de criptografia de chave simétrica, né, onde você tem a geração de somente um segredo, uma chave para poder fazer a cifragem, né, a criptografia, remonta desde o Império Romano, né, como eu estava comentando para vocês, que o primeiro algoritmo de criptografia que se tem conhecimento foi o chamado cifra de César, né, que foi utilizado pelo imperador romano Augusto César. Então, o que é que consistia desse primeiro algoritmo? Né? Ele é um algoritmo chamado cifra monoalfabética, okay? Onde você tem, por exemplo, uma mensagem, que seria aqui, Bob, I love you, assinado Alice, né? Onde você substitui cada letra da mensagem por uma outra letra substituta. Tá? Qual seria essa outra letra? Seria a letra que estaria K posições posteriores. Então, por exemplo, se a cifra de César for o segredo da cifra, né, for K igual a 3, então o A ele é substituído pela quarta letra depois dele. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o B. O B de Bob aqui, ó, ele é substituído pelo E. Tá vendo? Ó? O B virou o E, o O virou o R. Por quê? Porque três posições depois do B vem o E. Entendeu? Então você vai substituindo letra por letra dessa forma. Né? Então, qual é o segredo? Qual é a chave dessa criptografia? É somente o valor de K. Tá? Se a Alice utilizasse a cifra de César para se comunicar com Bob, o único segredo que eles teriam que compartilhar um com o outro é qual seria o valor de K. Porque o Bob receberia essa mensagem aqui, certo? E sabendo o valor de K, ele consegue substituir cada letra dessa mensagem cifrada para descobrir a mensagem original, certo? Então, isso é a chamada cifra monoalfabética, ou seja, você tem somente um alfabeto e você fica fazendo substituições das letras, utilizando somente esse alfabeto, pegando, né, as casas correspondentes, né, do distanciamento de uma letra para outra. E quantos valores de K são possíveis? Se você tem um algoritmo com 26 letras, você tem 25 valores possíveis de K, ou seja, de 1 até 25. Tá? Então, é muito fácil. Você sabendo do tipo da criptografia que é usada, que é a cifra de César, você bastaria testar 25 valores possíveis e você poderia descobrir qual era o valor de K correto, e a partir dali você quebra aquela criptografia. Então, é uma criptografia muito fácil de se quebrar. Tá? Uma outra coisa que foi feita, né, para melhorar essa criptografia foi fazer o seguinte: em vez de você ter somente um alfabeto, né,
e somente deslocar a letra nele, né? Você pode fazer algo desse tipo. Ó. Você tem um alfabeto original de A a Z, tá? Mas você tem um outro vetor de letras que é como é que se diz? Uma correspondência a esse alfabeto original. Então, se você pegar, por exemplo, essa segunda linha aqui de letras, tá? O A, ele não vai ser substituído por uma letra K casas depois dele. Ele vai ser substituído sempre pelo M. O B pelo N, o C pelo B. Então, a chave dessa criptografia não é mais o valor de K. A chave vai ser esse vetor de letras que é a correspondência, né, que é o mapeamento que é feito, certo? Esse vetor de mapeamento aqui, que vai ser a chave que você tem que compartilhar entre a Alice e o Bob. Tá? Então, quando você faz esse tipo de criptografia, ainda continua sendo monoalfabético, porque você só tem um alfabeto, só que agora você está considerando uma permutação desse alfabeto, você já não tem só 25 valores de chaves, você tem 26 fatorial, tá? Porque são justamente as 26 formas de você permutar aquele alfabeto. Então, isso dá uma ordem, né, de 10 elevado a 26 possíveis pares de letras. Ou seja, para a pessoa agora descobrir qual é a chave, ela teria que testar 10 elevado a 26 combinações. Então, já aumenta muito a complexidade para você quebrar essa criptografia, tá certo? Só que existe uma coisa que pode ser feita que pode diminuir muito o tempo para se tentar quebrar uma criptografia desse tipo, que é o seguinte, é você fazer uma análise estatística das palavras que aquele alfabeto forma. Então, por exemplo, se você sabe que a mensagem foi escrita em inglês, tá? Foram feitos estudos estatísticos em cima da língua inglesa, onde foi identificado que tem certas letras que aparecem com mais frequência. Por exemplo, a letra E e a letra T, elas são bastante frequentes no inglês. Né? A letra E aparece aproximadamente em 13% das palavras, a letra T aparece em 9%. Você também tem combinações de duas ou três letras que se repetem bastante, por exemplo, IN, IT e etc. Então, quando você tem esse conhecimento estatístico da língua, onde aquela mensagem foi escrita, você pode fazer uso disso para poder decifrar a mensagem, tá certo? Então, a cifra monalfabética dessa forma, ela é muito mais robusta do que a cifra de César, né? Mas ela pode ser quebrada você fazendo esses estudos estatísticos aqui, tá? E aí, depois o Kurosa, ele traz três tipos de ataques que podem ser feitos, né, para tentar quebrar uma criptografia, né, que são os chamados, como é que chama? Análise criptográfica. Né? Um atacante fazendo uma análise criptográfica ou do texto cifrado ou do texto aberto, né? Ela fazendo essa criptoanálise, ele consegue descobrir a chave. Né? Então, o primeiro ataque é o que ele chama de ataque exclusivo ao texto cifrado, tá? Então é quando você pega, o atacante, ele intercepta somente o texto cifrado, certo? E aí de posse de conhecimento da língua, né, fazendo essa análise estatística, ele consegue ver quais letras estão mais se repetindo e fazendo uma análise reversa, ele consegue achar as correspondências do texto aberto. Então, em criptografias menos robustas, o atacante interceptando o texto cifrado, ele consegue descobrir a chave. Tá? É justamente esse exemplo que eu dei aqui para vocês, né, dessa cifra monalfabética aqui. E aí existe um segundo tipo de ataque, que é o ataque com texto aberto conhecido, que é o quê? Imagina que a Alice enviou
uma mensagem cifrada para o Bob, né? Sendo que o invasor ele conseguiu interceptar ou descobrir na caixa de correspondência da Lisa, na Alice, alguma coisa, alguma mensagem que esteja em texto aberto, que ainda não tenha sido cifrado. Sei lá, um bilhete que ela tinha escrito, né, num pedaço de papel, e aí o atacante foi lá, vasculhou o lixo da Alice e viu que tinha esse texto que estava ainda em texto aberto. Então, de posse somente desse pequeno bilhete de texto aberto, né, esse atacante ele poderia ficar vasculhando o texto cifrado, né, interceptando o texto cifrado, e ele consegue fazer uma criptoanálise para descobrir a chave, tá certo? Então, e ele também, o atacante ele pode fazer uso do conhecimento que ele tem das pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que Bob e Alice sejam dois amantes, tá certo? E a mulher do Bob, por exemplo, está desconfiando que o Bob está traindo ela com a Alice. Então, de posse das mensagens, a mulher do Bob, ela pode partir do pressuposto que dentro dessas mensagens vai ter a palavra Bob na mensagem, vai ter a palavra Alice na mensagem, ou pode ter a palavra amor, né? Então, de posse de pequenos trechos do texto aberto, né, um analista, né, que esteja analisando aquele texto cifrado, ele pode descobrir. Tá? E um outro tipo de ataque, um terceiro tipo, é o texto aberto escolhido. Tá? É como se fosse possível o atacante escolher um texto aberto, uma mensagem que ele criou, né? E ele de alguma forma consegue encriptar essa mensagem com o mesmo algoritmo que a Alice utilizou, o algoritmo de criptografia, e a mesma chave, certo? E aí, de posse desse texto aberto que ele criou, ele olha para o texto cifrado e a partir daí ele consegue também fazer a criptoanálise e fazer de decifrar, né? Então, por exemplo, esse tipo de mensagem aqui, se ele fosse capaz de encriptar a mensagem dele, né, com esse conteúdo aqui, segundo o livro, ele diz que, olhando para o texto cifrado, que é a saída dessa frase, né, e o texto aberto, que é justamente essa frase, ele conseguiria quebrar completamente o esquema criptográfico. Tá? Então, esses são os três tipos de ataques, né, de texto aberto conhecido, de texto aberto escolhido, ou então o de ataque exclusivo ao texto cifrado. Tá? São os três tipos de ataques que podem acontecer. E aí depois, aqui no livro, ele vai trazendo evoluções. Né? A criptografia polialfabética é quando você não tem mais somente uma correspondência de 1 para 1, né, do teu alfabeto original com um segundo alfabeto permutado. Tá? A criptografia polialfabética, você tem como se fosse uma matriz com muitas linhas aqui. Você tem a letra no texto aberto, que seria a primeira linha, né? E aí você tem linhas subsequentes com diferentes permutações do alfabeto. Né? Então teria essa linha, teria outra linha embaixo dela, outra linha embaixo dela e assim por diante. Então você tem diferentes vetores de permutação, e aí você precisa de um segredo que seria com que ordem você percorre essas linhas. Né? Então, existe uma cifra bastante comum, que é conhecida, que é chamada cifra de Wegener. Depois vocês podem buscar. Deixa eu escrever aqui para vocês verem. Cifra de Wegener
É um exemplo de criptografia polialfabética, cifra polialfabética, tá? E aqui no Corozo ele dá um outro exemplo. Ele dá um exemplo do seguinte: se você tiver duas cifras de César, uma com K igual a 5 e uma com K 19, é como se você tivesse aqui o texto aberto, que teria o teu algoritmo. A primeira linha abaixo dele seria o alfabeto com K igual a 5, ou seja, com shift de 5, e uma linha abaixo dele com shift de 19. Ok? Então você teria aí uma tabela com três linhas. E aí você precisa de um modelo de repetição, ou seja, se você considerar esse modelo de repetição aqui, ó, C1, C2, C2, C1, C2, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a primeira letra do teu texto aberto, você cifra ela com a primeira cifra de César, que seria a primeira linha, seria a segunda linha da tua tabela, né? Quando você vai para a segunda letra, você não vai mais cifrar com essa primeira cifra, você vai cifrar com a de baixo. Aí quando você vai para a terceira linha, você cifra com a C2, depois você volta para C1, depois você volta para C2. Ou seja, esse modelo de repetição aqui é um segredo. Só quem sabe ele, só quem deve saber ele é o transmissor e é o receptor. Então, o que seria a chave do teu esquema criptográfico? Seria as duas, as duas permutações do teu alfabeto, ou seja, os dois valores de K igual a 5, K igual a 19, e esse modelo de repetição. Tá? Então, de posse disso, você consegue cifrar a tua mensagem e também você consegue decriptar a tua mensagem. Tá certo? Então, aqui no livro ele dá um exemplozinho, como é que uma mensagem é cifrada dessa forma aqui. Tá? E aí, depois, o livro ele vem trazer o conceito de cifra de bloco. Tá? Cifra de bloco é quando você não pega, não faz a tua correspondência, né, da criptografia de caractere em caractere. Né? Você junta um bloco, por exemplo, de alguns bytes, por exemplo, ou de alguns bits ou alguns bytes, e aí você faz essa correspondência pegando bloco por bloco. Tá? Então aqui ele vai dar um exemplo. Tá aqui a cifra polialfabética, tá vendo? Aqui eu acabei não mostrando para vocês, mas tá vendo aqui, ó, tem o algoritmo, tem o alfabeto aqui original, depois tem a permutação do alfabeto com K igual a 5 e com K igual a 19. Então, voltando aqui à cifra de bloco, né? O Kuroz, ele dá um exemplo quando você pega blocos de 3 bits, por exemplo, tá? Então, você pega a tua mensagem e divide ela em blocos de 3 bits, e cada combinação de 3 bits vai dar uma saída, certo? Então, tem aqui as entradas, 00, 000, 001, etc., né? Tem as saídas correspondentes, né? Aqui as entradas e as saídas. Então, de posse dessa tabela aqui, você vai fazendo as substituições na tua cifragem, né? Então, se você tem um bloco de três, você tem 8 possíveis entradas, e o número de combinações, permutações diferentes é 8 fatorial, tá certo? Que daria 40.320 formas diferentes. Então, quando o tamanho do bloco é pequeno, você tem menos combinações e aí é mais fácil para um atacante quebrar aquela criptografia. Agora, quando você considera, por exemplo, blocos de tamanho 64 bits, né, que é um tamanho razoável, aqui ele diz o número de combinações para 64 bits é 2 elevado a 64 valores de entrada, certo? Então, isso já fica muito difícil da pessoa quebrar, né? Porque o número de combinações
de mapeamentos possíveis para essa cifra de bloco é 2 elevado a k fatorial, tá certo? Então, é um número astronômico assim, você em força bruta você não consegue quebrar, tá? O problema desse tipo de mapeamento é que realmente ele é muito difícil de ser quebrado, mas também ele é muito difícil de ser colocado em prática, porque é, a pessoa que vai receber a mensagem, ela precisa ter uma tabela com todos esses mapeamentos possíveis. Então, com 64 bits, ele já vai ter que guardar uma tabela gigante lá no receptor para poder fazer o mapeamento de volta da criptografia. Então, isso, em termos de consumo de memória e consumo também de processamento, fica inviável, porque ele tem que fazer buscas muito grandes e tabelas muito grandes. Então, isso aqui não é utilizado na prática, né? Esse mapeamento direto aqui, né, com valores de K, né, com valores do bloco muito grandes, né, de 64 bits, por exemplo, fica inviável. Então, por isso que surgiram algoritmos de cifra de blocos, né, que não fazem esse mapeamento direto. Ele primeiro ele quebra a mensagem em pedaços menores e vão fazendo permutações individuais desses blocos. Então, por exemplo, em vez de fazer um mapeamento direto de uma entrada de 64 bits para uma saída de 64 bits, que daria 2 elevado a 64 fatorial, né, para fazer todos esses cálculos, a cifra de bloco ela quebra esses 64 bits em blocos menores de 8 bits, ele faz as permutações através dessas tabelas aqui, agora num bloco menor de 8 bits, então o número de cálculos mapeamentos que são feitos é bem menor, tá? E aí de posse dessas saídas, ele codifica, né? Então ele junta todas essas saídas, codifica para poder gerar aqui a saída de 64 bits. E aí ele fica fazendo isso em loop, tá certo? Então quando ele faz N loops, né, ele gera uma aleatoriedade interessante aqui que o atacante ele não consegue decriptar, tá certo? Então isso torna muito mais rápido, né, o processo de criptografia. Então é esse esquema aqui de cifra de blocos que é utilizado, que vem sendo utilizado nos algoritmos de criptografia de chave simétrica, né? Que o primeiro que foi inventado foi o DES, né? Que é o Data Encryption Standard, que foi inventado há muitos anos atrás, depois teve uma evolução dele, o 3DS, mas eles já caíram em desuso, porque eles já foram quebrados, né? Já foram encontrados algoritmos capazes de quebrá-los em um tempo razoável, né? Então, hoje em dia, é o AES que é utilizado, né, que é o Advanced Encryption Standard, ok? O AES é o algoritmo de chave simétrica mais robusto hoje em dia. Ele utiliza bloco de 128 bits, ou seja, ele quebra a mensagem em blocos de 128, e o tamanho da chave que ele utiliza, né, para encriptar e decriptar, pode ter de 128, 192 e 256. Então, quando vocês verem, por exemplo, vocês dizendo que o algoritmo de criptografia é o AES-256, por exemplo, vocês sabem que é porque ele está utilizando uma chave de 256 bits. Ele quebra os blocos em blocos de 128 e a chave de criptografia tem um tamanho de 256 bits. E aí tem um problema que acontece que é o seguinte: se você fizer esse mapeamento aqui, né, somente do jeito que ele está, o que vai acontecer é que quando você tem uma mesma entrada, ele sempre vai dar a mesma saída. Tá? Então, por exemplo, se você tem a letra A na tua mensagem,
né, e você utiliza uma criptografia de uma cifra de bloco desse jeito aqui, a saída vai ser alguma outra coisa que não é o A, mas sempre vai se repetir. Toda vez que for o A na entrada, ele vai dar uma saída que é um Y, por exemplo. Então, o Y sempre vai se corresponder ao A. Então, o atacante que for ver isso, né, ele vai ver que o Y ele fica se repetindo e ele pode partir do pressuposto que aquilo ali corresponde sempre a uma mesma entrada. Então, por exemplo, se ele conhece o protocolo de comunicação que está sendo usado, né, vamos supor que seja o HTTP, então, o HTTP ele tem algumas mensagens, alguns caracteres que são colocados ali nos pacotes que ficam se repetindo. Então, o atacante ele pode fazer uso disso para tentar quebrar a criptografia. Então, é interessante você introduzir uma aleatoriedade a esse texto cifrado, ou seja, mesmo que na entrada apareça o A, né, na saída não vai ser sempre o Y, né? E uma vez que na primeira vez que aparecer o A a saída vai ser o Y, mas na segunda vez que aparecer o A vai aparecer um B na saída, por exemplo. Ou seja, ele não fica sempre amarrado nesse mapeamento. Então, uma forma de você introduzir uma aleatoriedade ao texto cifrado é fazer um encadeamento de blocos. Ou seja, aí o algoritmo que é mais utilizado hoje em dia é o CBC, né? Que é o encadeamento de bloco de cifra. Né? CBC é Cipher Block Chaining. Né? Então, o que o CBC faz é o seguinte, ele usa as próprias mensagens cifradas para poder ser uma espécie de salt, que chama salt, é um termozinho que é utilizado em criptografia, justamente para você fazer um salto, para você colocar uma pitada de aleatoriedade no teu algoritmo. Então, essa aleatoriedade, como é que ele faz? Ele primeiro cria um vetor de inicialização, que é o IV, que é o Initialization Vector, né? Ele tem um vetor de inicialização que ele vai ser enviado, ele tem um tamanho de k bits, tá? E ele vai ser enviado pelo transmissor em texto claro para o receptor, tá? Não, o atacante pode descobrir qual é esse vetor de inicialização. O que o atacante não pode descobrir é a chave. A chave de criptografia ele nunca pode descobrir. Mas esse vetor de inicialização ele pode interceptar que não tem problema nenhum, certo? Então, o vetor de inicialização é o que a gente chama do C0, ou seja, é a primeira mensagem que é enviada, né? Que é a mensagem cifrada 0, ok? Mas ele é enviado em texto claro. O primeiro bloco de mensagem, que é chamado de M1, certo? Vai ser feito um XOR, né, uma operação XOR, com esse vetor de inicialização, certo? Então, você pega o primeiro bloco da mensagem, a gente está falando de cifra de blocos, né? Você pega o primeiro bloco, faz um XOR com esse vetor de inicialização e você criptografa esse resultado, certo? Então, o C1, que é a primeira mensagem cifrada, o que é que ele é? Ele vai ser a aplicação da criptografia, ou seja, tem o KS aqui, que é a aplicação da chave simétrica, né? Em cima de quem? Em cima da operação de XOR entre a tua mensagem atual, né? O teu bloco atual, e o vetor de inicialização. Tá certo? Então, o atacante ele não vai conseguir decifrar essa mensagem. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento do KS. O KS é a chave de criptografia. Então, ele não consegue, mesmo ele sabendo o C0, que é o vetor de inicialização, ele não consegue descobrir quem é o M1. E aí, você vai fazendo isso sucessivamente. Né? De posse do C1,
Agora, o M2, você vai fazer um XOR com o C1, vai criptografar isso e vai enviar. Tá certo? Então, todo bloco que você for cifrar, você vai embutir nele uma aleatoriedade. Por quê? Você vai fazer um XOR da mensagem em texto claro com um bloco cifrado anterior, né, que seria esse salt aí, né? E aí você criptografa isso e envia, tá? Então, quem está interceptando essa mensagem não vai conseguir decifrar, porque ele não tem a chave, e ele não vai fazer também conseguir fazer uma criptoanálise bem feita, porque toda mensagem que está sendo enviada tem um salt de aleatoriedade ali. Então fica mudando sempre, ele não consegue fazer uma criptoanálise para descobrir a mensagem original. E o receptor? O receptor ele vai conseguir decifrar essa mensagem? Vai, porque ele tem posse da chave simétrica, ele sabe quem é o KS, e ele recebeu também o vetor de inicialização. Então, para decifrar o primeiro bloco, né, o receptor ele consegue fazer isso porque ele tem um vetor de inicialização. E uma vez que ele tem também o C0, C1, C2, C3, ele vai conseguindo fazer esse XOR e vai conseguindo decifrar bloco por bloco, um depois do outro. Então, por isso que chama encadeamento de bloco de cifra. Okay? Então, o CBC, em conjunto com a AES, né, com o algoritmo o AES-256 ou algum desses outros aí, essa junção desses dois é o que a gente tem de mais moderno de criptografia de chave simétrica hoje em dia. Tá certo? Então, ele é muito robusto essa técnica de criptografia.